Boa noite, querido irmão, irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua família, sobre o seu lar nessa noite. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19. E nessa noite nós vamos dar uma introdução sobre a temática que nós vamos abordar nessas próximas quartas-feiras, permitindo o nosso Deus. Eu creio que será um tempo de crescimento, um tempo de alegria, no sentido de percebermos o quanto nós somos amados, cuidados por Deus. E ao mesmo tempo um tempo de reflexão que eu creio que a gente precisa fazer como povo de Deus, como igreja do Senhor. Êxodo 19, eu quero ler com você todo o capítulo, embora nosso foco será em apenas alguns versículos, mas lendo o capítulo nós vamos entender bem o que se passa no momento da entrega dos mandamentos ao povo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem.
Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Bem, que o Senhor abençoe não apenas a leitura da sua palavra, mas também a exposição e que nos conceda graça para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que vemos na palavra do Senhor. Queridos irmãos, um povo chamado para a glória. Essa seria uma boa temática quando nós pensamos em 10 mandamentos, o que o Senhor comunica com o povo de Israel e com a sua igreja hoje, já que o próprio Jesus, ele foi chamado para mostrar o valor dessas palavras e, resumindo, ele trouxe um grande mandamento ou um novo mandamento para a igreja, e esse mandamento é o resumo daqueles 10 que foram lidos no início desse culto. O Senhor Jesus disse que toda a lei se resume nessas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja do Senhor está tão assentada sobre os 10 mandamentos quanto o povo do Senhor no Antigo Testamento, a nação de Israel. E a pergunta então, queridos irmãos, diante principalmente do tempo que nós vivemos, seria essa: faz sentido estudar os 10 mandamentos hoje? Não seria mais uma daquelas, entre aspas, decorebas, né, que nos trazia aquele ar de ser mais sábio naqueles tempos antigos de escola bíblica dominical? Não seria apenas, irmãos, lembrar de algumas frases que acabam por dar um ar de legalismo às nossas vivências, algo que nós temos fugido nesses últimos tempos? Quando alguém, por exemplo, diz para nós tomarmos cuidado que nós estamos quebrando um dos mandamentos, não é comum a gente às vezes parar e pensar: fulano está sendo meio legalista, está indo demais para a letra, está sendo literalista. Não seria, querido irmão, trabalhar em cima dos 10 mandamentos algo que nos faria fugir das nossas vivências atuais, já que nesses nossos dias as pessoas têm sido tão influenciadas a terem as chamadas experiências construtivistas, né? Nelas nós aprendemos a conviver com o individualismo de cada um, não podemos colocar um padrão que nivela todas as pessoas, cada um é cada um, e você tem que respeitar, você tem que conviver, você tem que aceitar, afinal de contas a gente tem que cobrir cada um dos indivíduos em suas particularidades. Falar de mandamentos então nesses tempos seria o que nós temos ouvido constantemente nas cercanias da igreja, a questão de muitas vezes ser taxado de ser fundamentalista, de observar a velha religião. Mas eu quero nessa noite, queridos irmãos, à luz desse texto, defender diante dos irmãos que esse é um tempo essencial para que nós venhamos a observar não apenas os 10 mandamentos, mas, como nós temos enfatizado, aprender a palavra de Deus. E eu quero aqui asseverar para os irmãos: isso é uma questão de sobrevivência para a igreja. É uma questão de essência do que é ser igreja. É uma questão, irmãos, de nós experimentarmos uma verdadeira liberdade e entender que através dessa liberdade nós podemos desenvolver um grande relacionamento com aquele que nos concede liberdade. É entender, irmãos, algumas questões que muitas vezes nós falamos, mas nem sempre faz o link, a ligação com as outras partes da Bíblia. Quantas vezes você não canta, não declara, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas?
mas nem sempre nós abraçamos a palavra do Senhor textualmente para entender como Paulo chega naquele raciocínio, nessa expressão de louvor que ele traz em Romanos, capítulo de número 11. Gostaria, irmãos, então, à luz desse texto, trabalhar um pouco do que é o propósito que Deus tem para apresentar ao povo de Israel, naquele tempo que nós vamos ver agora, que não foi um tempo curto, foi um tempo longo, que o povo de Deus teve que parar e ouvir o Senhor de fato. Primeiro, para entender quem Ele era como povo. Talvez eu e você, nos nossos dias, pensemos em tantas coisas ligadas à igreja, mas uma pergunta que eu gostaria que você pensasse comigo a partir de agora é: será que você tem pleno entendimento do porquê você faz parte da igreja? O que você foi chamado para vivenciar como igreja do Senhor? Pense nesses dias em que a experiência de igreja, de estar junto, em comunhão, de viver, de adorar ao Senhor, pense como é que isso tem sido tão falado e de diversos prismas, que às vezes a gente fica meio assim: será que eu precisaria mesmo de tudo isso? Então vamos olhar para o texto e aprender um pouco mais. Êxodo 19, queridos irmãos, está registrando o início de um longo período, de cerca de quase um ano, que aquele povo vai estar parado no sopé do chamado Monte Sinai, no deserto do Sinai. Se você pegar a sua Bíblia e voltar alguns capítulos comigo, voltando lá para o capítulo 14 de Êxodo, você vai ver que esse capítulo traz uma narrativa fantástica, que é o povo de Deus sendo liberto das mãos dos egípcios, atravessando o Mar Vermelho, e o texto diz que eles passam em seco, atravessando o mar, não apenas passando em seco, mas são 2 milhões de homens, fora crianças, fora as mulheres, fora o gado, fora tudo aquilo que eles carregavam com joias, roupas, tudo que eles tinham saído do Egito carregando consigo. Mas aí, mesmo diante de tantos milagres que Deus faz naquele capítulo, e se você voltar um pouco mais, você vai ver os grandes milagres, como as pragas no Egito, que o povo de Deus fora livrado, a morte dos primogênitos, algo terrível que assola todo o Egito, mas o povo de Deus é livrado. O que acontece é que depois de Êxodo capítulo 14, nós vamos reparando algumas questões ligadas ao povo de Deus. E se você, com a sua Bíblia aberta, puder apenas me acompanhar um pouquinho, você vai entender como chegamos ao capítulo de número 19. O capítulo 15 de Êxodo traz o povo cantando, festejando ao cântico de Moisés, um cântico famoso na palavra de Deus. No final dos versículos 20 em diante, ao registro do cântico de Miriam, das mulheres. Porém, quando entramos no capítulo 16, eles estão num lugar chamado Elim, capítulo 16, versículo 1. E de repente o povo de Deus vai para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, 15 dias do 2º mês depois que eles saíram da terra do Egito. Veja, apenas 2 meses depois de experimentarem milagres fantásticos. O que você repara no capítulo 16, versículo 2, é que o povo começa a reclamar de Deus e de Moisés. Interessante, querido irmão, que apesar de terem vivido milagres que a gente acha algo extremamente fantástico, observe que o povo não tem pressa até mesmo em mentir. Veja os versículos, a partir do versículo 3, quando os filhos de Israel dizem: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, o Criador, Yahvé, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Puxa vida, que lamento glorioso, lembrar de panelas cheias de carne, com muito pão. Querido irmão, querida irmã, um povo que era escravo, trabalhava de 14 a 16 horas por dia, um povo que tinha que ir buscar palha para amassar tijolos durante todo o dia, mas agora, depois de ter experimentado a grandeza de Deus e o livramento de Deus, eles se achegam a Moisés para dizer: puxa, lá no Egito é que era bom, porque lá a gente tinha carne e pão. Veja que
Não é difícil você fazer uma ligação com os nossos dias, como muitas vezes Deus nos traz coisas fantásticas. Livramento de drogas, de álcool, de vícios. Às vezes o Senhor cura o nosso casamento, traz para uma realidade nova. Às vezes Deus nos abre uma porta de emprego que nós pedimos oração para vizinhos, crentes, e por isso nós nos aproximamos mais da igreja. Queridos irmãos, às vezes o Senhor abre uma porta de uma promoção, o Senhor traz um parente que está afastado e traz paz, o Senhor renova a nossa mente, o nosso coração, porém, basta passar um pouco de tempo quando nós não nos aprofundamos em Deus e a gente começa a patinar na nossa caminhada cristã. O resultado disso é você ver coisas como você vê nos nossos dias, em que você vê a igreja do Senhor, em que passa por esse período de pandemia e a igreja não consegue se unir em torno do propósito pelo qual Deus nos chamou. Nós vemos gente falando, reclamando de aqui, reclamando de lá, reclamando do governo, reclamando do outro irmão, reclama. E isso vem de pelo menos 3.400 anos atrás. Mais ainda, daquele momento então o Senhor começa a enviar para eles o que nós chamamos de maná, que era uma espécie de um pão ou algo com uma espécie de um bolo que todos os dias pela manhã o milagre era renovado. E esse milagre perdura por 40 anos até que eles cheguem à terra de Canaã. Não só isso, mas a partir do versículo 11 do capítulo 16, Deus manda codornizes, pequenas aves que eles se alimentam. E interessante, né? Mesmo eles mentindo, falando da falta de carne, Deus lhes dá carne. Capítulo 17 vai falar de um tempo em que eles voltam a reclamar, querendo água, sentindo sede. O Senhor promove um outro milagre e faz sair água de uma rocha num lugar chamado Refidim. Quando chegamos ao capítulo 18, há muitas questões para serem julgadas no meio do povo, e Moisés então é aconselhado a levantar ajudantes. E Moisés faz isso, seu sogro Jetro lhe dá esse conselho para que ele pudesse dar as causas menores a ajudantes para julgarem o povo e aquilo que fosse então mais importante, mais decisivo, levassem até Moisés, e ele faz isso. A partir de então, irmãos, a gente vai chegar no terceiro mês. 3 meses havia se passado que eles tinham saído do Egito, já vivendo essas novas experiências. O povo se mostra um povo que esquece muito rápido daquilo que Deus faz. E aí, no terceiro mês, entramos no capítulo 19, Deus faz com que aquele povo pare na base de um lugar do Sinai, de frente para um monte, e aquele monte depois vai tomar o nome para Monte Sinai. E ali Deus chama Moisés para que suba no monte e passa a falar com Moisés sobre aquilo que ele iria falar para com o povo. Se você percebeu o que nós estamos falando até aqui, querido irmão, gostaria que você pensasse em por que nós precisamos ouvir do Senhor os seus mandamentos e as suas ordens. Fica muito claro, queridos, que nós esquecemos muito rápido de quem nós somos, o que nós somos diante de Deus. Fica muito claro também que embora o Senhor possa fazer na nossa vida 10, 20, 100 milagres, na hora que o Senhor nos permite passar por uma prova que seja, o nosso coração, que o profeta Jeremias vai dizer bem depois que é extremamente enganoso, o nosso coração começa a questionar e a atacar. Mas perceba que Deus, Ele jamais se esquece daquilo que Ele fala conosco e do propósito que Ele chama o seu povo, uma nação, o propósito que Ele forma um povo. Gostaria que você olhasse para o versículo de número 4, que tem a primeira argumentação que eu gostaria que você pensasse nessa noite. Primeira palavra, a primeira chamada, o primeiro porquê nós podemos nos considerar um povo chamado para a glória, irmãos, é que o Senhor nos libertou. Você precisa trazer ao seu coração sempre a questão de que você não é desse mundo. Deus te tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. Olha o que o Senhor diz para Moisés no versículo 4 do capítulo 19 de Êxodo. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios, ou seja, aqueles que escravizavam vocês. Vocês viram como eu tirei vocês, como que levando sobre asas de águia.
E a águia é a ave mais poderosa, mais imponente, que é conhecida da literatura. Não é uma ave comum na nossa nação, mas você pode pensar, por exemplo, nas nações mais poderosas da terra. Algumas delas têm uma águia no seu símbolo, na sua bandeira, porque é o voo mais alto, é a ave que se impõe diante dos perigos, é a ave que de fato, quando tem os seus problemas, ela não desce, mas ela sobe para o alto das montanhas. E o Senhor mostra que fez assim com aquele povo. E ele diz então: vos cheguei a mim. Eu não apenas destruí os seus inimigos, eu não apenas fiz um milagre na sua vida, eu não apenas te libertei, mas eu te trouxe para perto de mim para que você possa me conhecer de fato. Versículo 4, então, irmãos, vai mostrar para nós que o nosso Deus, Ele faz em nós aquilo que muitas vezes nós ansiamos, desejamos, mas eu e você nem sempre percebemos que nós devemos nos aproximar de Deus para que Ele nos leve a situações mais sublimes, mais grandiosas, situações que vão de fato trazer para nós uma essência de que nós somos diferentes do povo que está ao nosso redor. Quero chamar você para olhar para um segundo ponto. E a gente, a título de introdução, está caminhando mais rápido, mas eu gostaria que você pensasse o que está escrito no versículo de número 5. E esse versículo tem uma situação fantástica para as nossas vidas, irmãos. O Senhor, aquele que livrou os israelitas do Egito, o Senhor que mostrou o seu poder, o Senhor que fez com que eles se chegassem mais perto deles, agora Ele começa a dizer para Moisés, para que Moisés comunique com o povo. Veja: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Queridos irmãos, quando nós nos lembramos, em primeiro lugar, da situação de uma aliança, você vai voltar lá atrás, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama um homem chamado Abrão, e diz para aquele homem: olha, você vai sair desse meio que você está envolvido. Você vai sair da sua casa, da sua terra, você vai sair do meio da sua cultura e você vai para um outro lugar aonde eu vou te mostrar. E quando você lê Gênesis 12, 1, 2 e 3, querido irmão, você vai ver que Deus fala com Abraão exatamente o seguinte: olha, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E o Senhor, no verso 3 de Gênesis 12, Ele diz assim: em ti, através dessa aliança que a gente faz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Senhor vai lá no sopé do Monte Sinai, irmãos, e fala para Moisés o que ele queria falar com aquele povo, a primeira base que ele vai mostrar para aquele povo é o quanto ele ama aquele povo, o quanto aquele povo é chamado para ser amado, versículo 4. Mas no versículo 5, o Senhor diz para aquele povo que eles serão um tesouro na mão dele, o Senhor. Muito mais apenas que a gente pensa que nós estamos numa igreja, estamos numa reunião de pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que como igreja nós somos chamados a ser um tesouro da parte do Senhor. Olhe para a sua Bíblia, no seu texto, que há uma expressão aí que você lê assim: minha propriedade peculiar. No original, essa expressão apresenta exatamente o seguinte: vocês serão um tesouro diferenciado de todas as nações. E isso, irmãos, quando você pensa em tesouro, você pensa em herança. Quando você traz aliança, você vai pensar em privilégios, bênçãos, no cuidado que Deus exerce diferentemente com o seu povo em relação a todos os outros povos. Mais ainda, querido irmão, quando nós pensamos em ser propriedade peculiar, nós pensamos que Deus realmente trata a sua igreja de uma forma diferente dos demais povos da terra, dos demais grupos, das demais organizações, das demais associações. E isso faz, irmãos, com que a igreja seja sempre o alvo do nosso maior inimigo. Isso faz com que a igreja seja sempre tentada a abandonar Deus.
Isso faz com que a igreja seja sempre atacada para fazer como os israelitas, a reclamar de Deus, a murmurar contra líderes, a se fazer no papel de contrária à vontade de Deus. Quando nós pensamos, irmãos, em Deus falando essas questões, se você lembra do contexto desse texto aqui, você vai ver que diversas vezes Moisés sobe o monte e desce o monte, levando a palavra do Senhor e levando a palavra do povo para o Senhor. É interessante você olhar para o versículo 8 desse texto, porque no primeiro momento que Deus fala através de Moisés para aquele povo ser obediente, o povo faz como a igreja dos nossos dias costuma fazer. O povo responde a uma só voz, versículo 8, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Irmãos, veja quantas vezes você já fez promessa ao Senhor de que vai ser fiel. Pensa quantas vezes você prometeu, não, de agora eu vou ser um crente melhor. De hoje em diante tudo será diferente. E diferentemente, de uma grande rede de TV que todo ano em dezembro junta os seus artistas para cantar que agora no próximo ano vai ser festa, a festa é sua, é nossa, é de quem vier, quem quiser. Os crentes parece que gostam de repetir isso todos os dias. E hoje eu vou mudar, agora vai ser bom, agora não vai ser mais. Mas veja que o povo não apenas se precipita em dizer que vai obedecer tudo de uma vez só, como a gente que está hoje, há tantos anos depois, nós sabemos que o povo diversas vezes falhou em cumprir essas palavras. Assim como nós, irmãos, nos nossos dias, muitas vezes estamos prometendo ao Senhor que seremos fiéis, prometemos ao Senhor que nós vamos ser crentes de verdade, que vamos orar pelos irmãos, que estaremos apoiando a igreja, missões e tudo mais, e muitas vezes, diante dos primeiros arranhões, a gente se volta atrás. Primeira razão, então, irmãos, porque somos um povo chamado para a glória, é que foi o Senhor quem nos libertou e a nossa libertação não veio do nosso braço. A segunda questão, Deus nos chama para a glória, irmãos, porque nós somos um tesouro peculiar entre todas as nações. Quando Jesus te chamou, meu irmão, Ele deu para você um sobrenome de corpo glorioso dEle. Muitos de nós, nos nossos dias, irmãos, não pensamos que nós somos chamados de o corpo glorioso de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios. Nós pensamos que fazemos parte de um organismo político, de uma ação social, de um grupo que se reúne para um dar apoio para o outro, para um dizer para o outro que ele é muito bonito, que ele é muito legal, que ele está cheiroso e por aí vai. Mas nós nem sempre trazemos ao nosso coração a grandeza de ser chamado de corpo de Cristo. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar na grandeza que isso traz? Mas lá na frente o Senhor vai falar assim, vocês serão cabeça e não cauda. Nos nossos dias, muitos dos nossos irmãos, através de uma teologia completamente equivocada, se agarram apenas nessa parte. Se agarram nos privilégios. Se agarram no Deus que naquela hora está falando com Moisés, e dali a pouco, quando você continua a ler, lá no capítulo 20, você vai ver que o povo fica tão estremecido, porque Deus, quando revela os 10 mandamentos, Ele revela no meio de trovões, no meio de grandes terremotos, há um som de trombeta que ninguém toca, você só pode imaginar que é alguma teofania, é algo acontecendo naquele momento, mas o povo se estremece em entender que Deus estava ali se revelando, tanto a Moisés quanto a ele, povo, porque depois você vai perceber, vai ler que Deus fala e o povo ouve Deus falando com Moisés. Mas há uma terceira questão nesse texto, queridos irmãos, o nosso tempo aqui é bem curto, e a terceira questão está aí no versículo de número 6. A gente poderia se agarrar apenas aos privilégios de ser igreja, a grandeza que Deus nos dá, mas olha só que coisa nobre, porque a terceira questão, por que nós somos um povo chamado para a glória, é que o Senhor faz de nós, irmãos, um reino de sacerdotes. Ou, se você está lendo o texto comigo, versículo de número 6, uma nação santa. E aqui nos originais, as duas expressões, um reino de sacerdotes, uma nação santa, elas se equilibram, é a mesma questão, é um texto mais poético no sentido de que há uma duplicidade de informação para mostrar a mesma coisa. E o que é isso?
Como eu falei antes, o Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu vou abençoar aqueles que você abençoar. Aqueles que te abençoarem. É recíproco. E aqui, irmãos, o Senhor diz assim, versículo 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E o Senhor diz: são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus irmãos, eu estava comentando com o pastor Eloy um pouco antes desse culto. Quando a gente vai para a palavra de Deus, e todas as vezes que a gente tenta se aprofundar um pouquinho mais, parece que a gente é encharcado com a bondade de Deus. Em saber o quanto nós somos privilegiados no meio de uma nação tão complicada. Em saber, queridos irmãos, quantas bênçãos o Senhor tem para nós, e às vezes a gente não se dá ao mínimo esforço de olhar para a palavra do Senhor e entender o quanto nós somos diferenciados. Por quê, pastor? Porque quando você é chamado de um sacerdote, querido irmão, a palavra do Senhor diz que o sacerdote era aquele que tinha o privilégio de entrar na presença de Deus e interceder pelos outros. O sacerdote, diferentemente do profeta, é aquele que vai à presença de Deus, oferece ao Senhor culto, adoração. O sacerdote é aquele camarada que Deus chamou, separou, santificou para dizer assim: vocês poderão entrar na minha presença. No santo lugar, no santíssimo, o sacerdote era aquele que poderia se achegar ao Senhor levando as dores, os pecados, as dificuldades, e diante de Deus oferecer ofertas que o Senhor se agradasse, e ele diria para o Senhor: Senhor, perdoa esse povo, perdoa essa nação. O primeiro sacerdote registrado a partir daqui é o próprio Moisés, porque esse período em que o Senhor entrega os mandamentos é um período longo, eles passam cerca de 11 meses ali. Porém, na hora que o Senhor está entregando as tábuas, na hora que o Senhor está falando com Moisés, o tempo começa a passar e o povo começa a questionar: por que está demorando? Irmãos, quem avisa para Moisés que o povo já tinha voltado a pecar, fez um bezerro de ouro e começou a festejar diante desse bezerro, a fazer danças, a fazer orgias. E o Senhor então diz para Moisés: desce que o negócio está feio lá embaixo, porque de novo esse povo já mostrou o seu caráter. E o primeiro sacerdote ali é Moisés, que antes de chegar até o povo, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa esse povo. Perdoa, Senhor. Ou então, se o Senhor não quiser perdoar, risca o meu nome do livro da vida. Deus trabalha com aquele povo, Deus leva à frente a palavra que Ele dá a Moisés, queridos irmãos. Mas Deus cumpre essa palavra através dos anos, dos séculos, mostrando que quando nós de fato entendemos o sentido dos mandamentos, o sentido das ordenanças. Hoje em dia, queridos irmãos, a gente não tem esse costume na nossa nação, porque a nossa nação não é uma nação criada no Evangelho. Mas quando você vai para outros povos, por exemplo, os Estados Unidos da América, é muito comum nas casas, principalmente dos mais antigos, no quintal das suas casas, eles terem coisas como que tábuas, que são fincadas no chão, e ali estão os 10 mandamentos escritos, transcritos ali. Porque aquela nação foi forjada, essa sim, em cima da palavra de Deus. A Constituição diz isso, falam sobre crer e afirmar que o Senhor é Deus deles. Mas nós, irmãos, precisamos aprender a trazer isso para o nosso coração, porque em dias como os nossos, quantas vezes nós que somos os crentes, nós nos pegamos mais amedrontados, mais chateados, mais humilhados do que o povo do mundo. Nós nos pegamos, irmãos, muitas vezes perdidos diante de situações que nos assustam. E nós muitas vezes nos perguntamos: puxa, quem pode orar por mim? Quem pode falar com Deus por mim? E não percebemos que à luz dessa palavra, querido irmão, Deus chama uma nação para ser sacerdotal. Estava falando com você a beleza que a Bíblia tem. E quando nós vemos esse chamado, eu gostaria de encerrar essa palavra lendo um versículo que está lá
para o final do Novo Testamento. E esse versículo, a guisa de introdução, ele vai nos ajudar a você entender o que o Senhor está falando com Moisés aqui em Êxodo 19, nesses versículos. Se você ainda está com a sua Bíblia aí, querido irmão, vamos juntos lá para a primeira carta de Pedro. Um versículo que você fala demais na igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Percebe que você vai ler de novo o que Deus falou com Moisés, o que o Senhor fala com Salomão quando aquele templo é consagrado, o que Davi escreve nos Salmos, o que os profetas chamam aquele povo para voltarem e se lembrarem quando falam da aliança. E Pedro, lá no seu capítulo de número 2, 1 de Pedro, ele começa a falar exatamente de Jesus sendo rejeitado, de Jesus e, consequentemente, o Evangelho sendo jogado para longe. E quando você chega, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 8, você vai ver que as pessoas rejeitam e transformam aquela pedra que era a pedra angular, o Evangelho, a pedra que seria fundamental, os construtores rejeitam. E aí Pedro chega no versículo de número 9 e diz o texto que você conhece comigo e tem falado tantas vezes, às vezes indiscriminadamente. Eles rejeitaram a pedra angular. Versículo 9: vocês, porém, diferentemente desses que rejeitaram, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que é o tesouro exclusivo de Deus. Vocês não foram chamados para viver como quaisquer, como gente que está perdida nesse mundo, porque há uma finalidade no chamado de vocês. E Pedro então continua: a finalidade é que vocês venham a proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, irmã, nesses dias, há tantos desafios, há tantas provocações, há tantos questionamentos. Mas nesses dias, para vergonha nossa como igreja, você vai ver que a igreja de Jesus, em grande parte, falando da nossa nação, a igreja tem estado perdida, sem referencial, quem nós somos. E eu posso levantar aqui quem nós somos diante dos governadores, prefeitos, presidente da República. Quem nós somos, queridos, diante de uma situação brutal de saúde. Nós somos os intercessores ou nós somos os acusadores, os divisores, aqueles que sabem culpar, aqueles que se levantam para dizer: naquele tempo eu comia carne com pão, mas agora olha onde nós estamos. Tal como os israelitas, muitos crentes têm levantado para mentir, para dizer que tinha o privilégio de outras épocas, mas na realidade não entendeu que Deus o chamou, o amou. Deus o fez sua propriedade, seu tesouro particular, algo que Ele não deu para ninguém, Ele entrega para a igreja. Deus nos fez, irmãos, operosos como sacerdotes. Há um ponto doutrinário da igreja reformada que é o sacerdócio universal dos crentes. Nós temos autoridade em Cristo Jesus para orar, para clamar ao Senhor. Nós não dependemos, queridos irmãos, de um mediador pessoal, gente que faça mediação entre nós e o nosso Deus, porque o Senhor chamou a todos em Cristo. E, no entanto, isso tem sido tão desprezado, porque quando nós falamos de um mandamento, nós nos esquecemos que nós, quando deixamos de adorar a Deus e estamos mais preocupados com a ciência, por exemplo, às vezes o nosso coração está fazendo um outro Deus diante do Senhor. E isso é quebra do primeiro mandamento. Nós, quando olhamos para algumas imitações de Jesus, ou até mesmo piadinhas, desenhos, nós estamos quebrando, fazendo imagens do nosso Senhor.
E muitas vezes, por não guardar os mandamentos, nós achamos que imagem é só aquilo que você vê no pedestal ou em cima de um monte chamado Corcovado. Mas esquecemos que desenhamos, que brincamos, que tomamos o nome de Jesus em vão. Nós não vemos as crises familiares dos nossos dias, queridos irmãos. E esquecemos que o Senhor diz que é para nós honrarmos pai e mãe. Nós nos esquecemos de ter um dia dedicado ao Senhor, o dia do Senhor. E por aí, queridos, nós vamos nos enveredando por caminhos tortuosos. Nós furtamos, nós mentimos, nós cobiçamos, nós matamos, porque o Senhor Jesus diz que por pensamento nós podemos praticar esses atos. Nós cobiçamos outras pessoas, ou os bens dos outros, ou os privilégios de outras pessoas. Nesses próximos encontros, nós seremos edificados pela palavra do Senhor, queridos irmãos. 4 mandamentos que nos ligam a Deus diretamente no relacionamento com Ele. 6 mandamentos que são palavra do Senhor em como nós devemos nos comportar diante das outras pessoas. E eu queria te convidar a que você, hoje e nos próximos dias, pegasse a sua Bíblia, lesse esses versículos, não como alguém que apenas quer decorar, mas que você começasse a meditar se eles fazem sentido para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que você possa se ver, querido irmão e irmã, como alguém que Deus de fato ama, chama para ser tesouro dele e te comissiona para ser sacerdote num tempo de tamanha dureza. Deus nos dá esse privilégio. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é abrir a Bíblia e poder ler, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é ter o Espírito Santo falando aos nossos corações. Quando lemos, quando meditamos, quando, ó Deus, deixamos de fato que a Tua palavra nos sonde, trabalhe na nossa alma, na nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a nós verificarmos a cada dia o quanto somos privilegiados. Deus, nesse tempo em que a gente é tentado a ficar chorando, reclamando, a ficar murmurando, Senhor, levanta um povo agradecido, Pai. Levanta um povo, ó Deus, que se vê de fato privilegiado. Um povo que tem o seu nome escrito no livro da vida. Um povo chamado, ó Deus, para marchar por essa terra em vitória. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Nós sabemos do tempo duro, mas, ó Deus, o remanescente que o Senhor tem, que o Senhor fortaleça, que o Senhor nos ajude, que nós vejamos o privilégio que nós temos cada vez que nós abrimos o Teu livro sagrado. Para a glória do Teu nome eu oro, ó Deus, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma canção, encerrando esse momento de culto e louvando o nosso Senhor.